bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Vamos chegando sexta-feira. Antes de você receber a sua promessa, você precisa tomar posse dela. Já tomou posse da sua promessa hoje? É isso que nós vamos aprender. Nós vamos sair daqui ativados para tomar posse daquilo que Deus já te deu. Na verdade, nós vamos colocar isso na nossa mente. Você só toma posse daquilo que você recebeu, que você quer receber, das promessas do Senhor, quando você toma posse aqui, ó. Porque é aqui na mente que mora o problema, o perigo de tudo. Sim, às vezes nós já temos a promessa, já temos a herança, mas a nossa mentalidade de escassez, de gafanhoto, de passado, de Egito, nos impedem de acessar. Quem impede você de acessar o que você tem para acessar de mais perfeito, de mais abundante, não é o externo, mas sim o interno, aquilo que está aqui, ó, na sua mente, e aquilo que você deixa entrar, ok? Porque vão haver pessoas no meio do caminho que vão inclusive te ajudar a manter você no lugar que você está. Porque as pessoas não querem que você acesse aquilo que você tem para acessar. E aí vão vir, ó, com um monte de coisas, porque elas não conseguiram atingir. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar papo reto aqui. Aquilo que elas não conseguiram atingir, aquilo que elas não conseguiram ver, elas vão começar a bloquear você também. Porque vai falar assim, mas isso não dá certo. Mas é grande demais. É grande demais, mas o Deus que eu sirvo é maior do que todos. Vamos lá? Vamos para uma sexta-feira quente, ativada, porque não é frio que vai vencer a gente não, hein, minha gente? Não tem frio para vencer quem quer vencer, quem está com a mente de herdeiro ativado. Hoje nós vamos tirar essa mente de gafanhoto, vamos jogá-la lá na lata de lixo e nunca mais a gente vai buscar. A gente vai sair daqui com mente de herdeira, de herdeiro, ok? Então toma o seu cafezinho e vamos que vamos. Porque chegou a tal sexta-feira. E eu quero começar essa live hoje, primeiro, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais um dia de pé. Nós vamos começar esse dia já acessando todas as bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. E eu creio que no nome de Jesus você vai sair daqui acessando tudo aquilo que você merece. Você vai sair daqui acessando primeiro com a mente, porque primeiro você vai acessar já estando nesse lugar. E depois você vai ter realmente a visão, pegar, materializar. Então que o Senhor possa abrir o seu coração hoje, a sua mente, para que você possa acessar todas as maravilhas, todas as bênçãos, porque eu e você nascemos para abundância, nascemos para prosperar, mas antes disso nós precisamos crer. E às vezes Deus traz até o ver, né? Porque muita gente precisa ver para crer, e às vezes Deus até traz o ver, mas mesmo assim você quer ter primeiro. E a frase que eu tenho para você é: antes de ter, você precisa parecer. Sim, antes de você ter algo, você precisa tomar posse desse algo. Já ativar, já começar a colocar as vestes para acessar. Porque nós vamos ver na palavra de hoje, no livro de Números, nós vamos começar a meditar sobre esse capítulo do livro de Números. É um capítulo bem forte. Depois, se você tiver a oportunidade, leia Números 13 e Números 14, tá? Nós vamos percorrer aqui pelo capítulo 13 para você entender um pouco de tudo isso que eu tô querendo ativar na sua mente aí. Eu espero que o tempo nos dê essa oportunidade de você acessar tudo, mas se você puder, leia 13, leia 14 também, ok? Combinado? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês uma palavra
que confirma o que Deus havia dito para Moisés quando disse que ia tirar o povo do Egito e levar para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite, mel, fartura, muita fartura. E foi isso que Deus disse a Moisés quando deu o comando para ele poder tirar o povo ali do Egito, ok? Então começa assim, ó. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor havia dito, ok? Então, assim, o Senhor já havia falado com Moisés que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel e havia fartura de todas as partes. Mas, para poder trazer ali, né, uma visão para esse povo aquecer o coração e entender o que estava acontecendo, o Senhor teve essa caridade, porque ele não precisava, porque Deus não é homem que minta. Se ele diz que ele vai te dar e pronto. Mas como ele já sabia que as pessoas estavam com mentalidade de escassez e que ele sabia que muitas pessoas precisavam ver para crer, ele fez essa bondade, né? E falou assim, ó, mande eles lá, mande 12, mande os melhores que você tiver, mande os líderes, mande os cabeças, mande aqueles que têm realmente autoridade sobre o povo, mande aqueles mais influentes. Moisés escolheu os melhores, entenda, ele foi ali ao acampamento e ele escolhe os 12 melhores líderes, os melhores. Então não foi qualquer pessoa que foi ali, não. Entenda bem. Mande um líder. Essa palavra é que mexe comigo. Porque ele poderia simplesmente pego qualquer um ali e mandado. Mas ele manda líder. Líder é quem? Líder é quem influencia. Líder é quem você segue. Quem você tem seguido? Quem tem te influenciado? Porque isso aqui muda o jogo. Muda o jogo. Porque quando a gente é liderado, influenciado por pessoas com mentalidades de acesso alto, pessoas que realmente têm pinta e força e atitude de leão, essas pessoas vão te levar pro alto. Agora, se você segue pessoas que se parecem com leões, né? Se parecem com leões, mas se comportam como porcos, desculpa a palavra, porque o porco, né, ali, ó, come lama, né, come sujeira, come restos. O máximo que você vai conseguir é nadar na lama, ok? Então eu sei que é forte, mas eu queria trazer isso aqui para nós hoje. Quem tem te influenciado? Que tipo de líderes tem te influenciado? Porque isso muda o jogo, ok? Então Moisés escolhe ali, não é qualquer pessoa para ir visitar essa terra, para ir enxergar o que Deus estava trazendo. Ele escolhe 12 líderes, 12 homens de influência para aquele povo, ok? E aí a gente vai. Esses homens vão, tá? Esses líderes vão, eles passam 40 dias explorando a terra. 40 dias. Esse foi o tempo. E aí os homens retornam, esses líderes retornam para dizer o que eles enxergaram lá, para testificar aquilo que o Senhor já havia mostrado. Então vejam bem, o Senhor não precisava fazer isso, porque ele não é homem para mentir, né? O que ele prometeu ele vai entregar, mas ele, ok, mandou os homens para testificar, mas não eram qualquer homens, eram líderes fortes, líderes influentes,
que foram lá para poder visitar aquela terra. E aí eles passam 40 dias lá, fazendo todo o mapeamento e retornam. Vejam o que acontece. Chegam ali, né, em Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde o povo estava, e relatam o que haviam visto a toda a comunidade e mostra os frutos que trouxeram da terra. Então, além de ir, eles ainda trazem os testemunhos, a prova do que eles haviam visto naquele lugar. Eles trazem nas mãos as provas. Este foi o relato que deram a Moisés. Entramos na terra ao qual você nos enviou. E de fato, prestem bem atenção, de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Então, o que Deus havia mostrado não era mentira, ok? Ele havia mostrado que ia tirar o povo do Egito, ia levar o povo para uma terra farta, que mana leite e mel. E que essas pessoas não iam mais passar por dificuldades financeiras, de escassez, porque elas iam ter o acesso ao melhor. Porque Deus não é homem que minta. Mas, prestem bem atenção que acontecem. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, aí começa. Contudo, o povo que vive ali é poderoso demais. E as cidades são grandes demais e muito fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaquel, o gigante. Ok? Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região também. Eles começaram a trazer os contudo. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Aí eles começaram a ver só os problemas. Mas o que Deus mandou esse povo ir lá fazer? Reconhecer a terra e o que havia na terra. Se as promessas que ele havia falado com o povo, se realmente existiam. Foi isso que Deus mandou. Só para eles trazerem a confirmação de que naquela terra havia mel, havia leite, havia fartura, havia acesso de riquezas, que era o que eles iam acessar. E eles só trazem assim, ó, de verdade, de fato, a terra produz leite e mel. Só isso. Da fartura eles trazem só isso. Mas, contudo, lá tem os hititas, os amorritas, Aí começa. Os mais, os contudo, os no entanto. Sabe o que acontece? É isso que acontece comigo e com você. Quando a gente tem nas mãos algo poderoso que o Senhor já entregou, Ele já falou que você vai acessar. E aí, ao invés de você tapar seus ouvidos e seguir, não, você abre a mente, né, os ouvidos, para ouvir os externos. Deixa eu te falar, nem sempre o que as pessoas vão começar a te dizer vai te levar para acessar aquilo que você tem para acessar. De novo, quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Quem são as pessoas que têm te influenciado? São leões? São aqueles que vão com tudo, nós vamos vencer? Ou são aqueles porcos que vivem ali na lâmina, que não querem sair dali? Vivem sujos, que não têm acesso à riqueza, que não conseguem sair para caçar, que não conseguem ter a mesma força de um leão. Quem você tem dado ouvidos, que tem te influenciado, porque isso muda o jogo. Olha aqui, Caleb
um dos que foram, presta atenção, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Um líder dos 12. Nós podemos conquistar essa terra. Vamos partir para cima. Ó o leão. Ó o leão. Ó o leão impulsionando. Vambora. Nós vamos conseguir. Limpa e pega o que tiver que pegar e vambora. A gente vai chegar nessa terra. A gente vai acessar essa terra. Uma pessoa. Um líder dos 12. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos. Não temos condições de enfrentá-los. São mais fortes que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento de Vorava, com quem for morar ali, todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes. Olha isso. Os descendentes de Enac, perto deles, nos sentimos como gafanhotos. Meu Deus do céu. E também eram assim que nós parecíamos para eles. Presta bem atenção. De fato, havia ali o que Deus havia prometido. Deus envia esses homens para trazer o testemunho de que havia acesso, de que as promessas realmente eram reais, eram verdadeiras. E esses homens retornam com a prova nas mãos do leite e do mel que havia ali, da fartura que havia ali. No entanto, ao invés de trazer as coisas boas, a fartura, eles começaram a falar do que faltava, dos problemas que existiam ali, dos desafios. Eles começaram a trazer tudo de negativo. Eles exaltaram o que tinha de obstáculo e diminuíram a fartura que existia naquele lugar, diminuíram as coisas boas que existiam e sobrepassaram, levando para aquele povo uma visão de pequenos, uma visão de que nós não teríamos condições de chegar ali. Deixa eu te falar, você é maior do que você pode imaginar. Você consegue atingir aquilo que você colocar energia. Sabe por que hoje você está nessa condição que você está? Porque você tem deixado pessoas dizerem quem você é. A sua identidade está sendo distorcida. E ao invés de você se olhar no espelho e se enxergar como um leão, você se olha no espelho e se enxerga como um gafanhoto, como disseram aqui, ó. Perto deles, nós nos sentimos como os gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Então, além de eu me sentir assim, eu me faço ser sentido assim pelo outro. E isso é culpa nossa. Porque às vezes a gente chega nos ambientes que a gente tem para acessar e o que a gente faz? A gente se encolhe, a gente se coloca como menor, a gente não se porta como grandes, como gigantes também, como verdadeiros leões da tribo de Judá. Você tem a visão de herdeira, de herdeiro, de príncipe, de princesa. No entanto, você se comporta
como uma plebeia, como um plebeu, como alguém insignificante. Ah, Mira, mas eu vim, né, do Egito, lá daquela terra. Eu era escravo lá. Eu estava como escravo lá no Egito. Eu sei. Eu também estive. Mas o que vai mudar o destino da sua vida e da minha vida é a maneira como eu vou me comportar diante dos desafios, diante dos gigantes. Deixa eu te falar, Deus já te deu a visão. O que você precisa perguntar para Deus é: e aí, Deus, quando? Quando que eu vou acessar as promessas? Porque eu já estou pronta, eu já estou com roupa de ir. Eu já vou vestir a minha melhor roupa, eu já vou colocar meu melhor sapato, eu já vou colocar as coisas na mala, porque eu vou para essa viagem, eu vou acessar essa terra. Mas aí, você se deixa ser influenciado por quem não tem acesso a nada, por quem só sabe ver coisas negativas, por quem não consegue alcançar as coisas, porque vive sempre questionando, porque vive em uma situação de escassez, de porcos, de visão de gafanhoto, de pequenininho, de sujeira, de escravo. E aí você se deixa levar por essas pessoas. Por essas pessoas. E às vezes Deus até coloca no seu caminho um Caleb. Porque Deus coloca. Esse Caleb aqui, ó, que diz assim: não, se acalmem. Eu estava lá também. E com certeza nós vamos conquistar. Olha o líder aí. Mas existe o líder. Existem todos os tipos de líder, né? Líder que vai te levar para avançar e líder que vai te fazer travar, que vai te puxar para trás, porque ele não consegue acessar, ele não consegue ter a visão, ele também não vai te impulsionar para ir não. Então, é onde mora os nossos problemas. Todos eram líderes. Líderes. Os 12 que foram eram líderes. Tinham a mesma posição. Tinham a mesma posição. No entanto, apenas um impulsionou o povo para ir. Apenas um. E isso é o que mais me deixa assim extremamente chateada. Porque eles estavam no mesmo lugar. Eles tinham a mesma visão. No entanto, eles não conseguiram enxergar a fartura. Eles só conseguiram enxergar os obstáculos. Eles só conseguiram enxergar aquilo que faltava para poder vencer. De novo, pergunta para Deus quando você vai acessar, não como você vai acessar, porque o como não é com você. Se Ele te prometeu que você vai chegar nessa terra de Canaã, meus amigos, minhas amigas, não há gigante que vai te parar. Quem vai te parar é você mesmo. Porque o externo vai vir para o bem e vai vir para o mal. Vai vir mais para o mal. Vai vir mais gente negativa. Vai vir mais líderes que vão tentar te puxar para trás. Vão vir 11 com mentalidade negativa. 11 pessoas para te falar que você não vai conseguir. 11 pessoas para falar que o desafio é grande demais. 11 pessoas para falar assim, quer saber? Vamos voltar para onde a gente estava, que a gente estava bem lá, né? Tava tudo bem lá, para que a gente vai inventar essa moda? Vamos ficar quietinho, né? Vamos, não. E eu tenho propriedade para dizer isso, sabe por quê? Porque nesse tempo que eu estou de transição, que eu estou tentando avançar, que eu estou tentando acessar a promessa que o Senhor já havia liberado na minha mente, no meu coração, eu me deixei levar por pessoas à minha volta.
Porque, minha gente, Deus vai te mostrar é o que Ele tem para você. Agora, o como você vai chegar lá, é claro que vai haver sacrifícios, é claro que vai haver lutas, é claro que vai haver gigantes, é claro que vai haver obstáculos, até porque é nesses momentos que a gente amadurece. Porque quando você acessa a promessa, você já está fortificado para receber tudo. Mas o que a gente não pode é paralisar por causa dos desafios, por causa das más influências. Então, a partir de hoje, perceba quem tem te influenciado, quem tem te afastado de viver como rei, quem tem te afastado de viver as promessas como herdeiro, que você é herdeira. Quem tem te afastado? Porque você tem permitido que essas pessoas te afastem da promessa. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Porque nunca tiveram acesso ao que você vai acessar. Porque é através de você que você vai mudar a situação, a geração. Entende? Então, às vezes, não é por mal que o seu pai e a sua mãe começam a colocar empecilhos. Eu tenho propriedade para dizer isso, porque eu escuto isso dos meus. Mas você tem certeza que você vai largar esse emprego? Mas você tem certeza? E como é que vai pagar as contas? E o aluguel? E a escola da criança? Eu escuto. E são pessoas que eu amo. São pessoas que estão do meu lado. São líderes na minha vida. São líderes. Mas, como eles não tiveram acesso, como eles não tiveram condições de ir, eles estão tentando me proteger. Mas se eu não me posicionar, se eu não tomar postura de herdeira e avançar até para que eles recebam a testificação do Deus que eu sigo, do Deus que eles também servem, eu não consigo trazer para eles a visão. Porque se eu não avanço e paraliso, é só repetições de padrões. Porque eles não viveram, eles não conseguiram, eles também estão trazendo a experiência deles. De que é gigante demais, de que é muita coisa. Segura seu passo. Para que isso tudo? Por que isso tudo? E aí você fica ali, né, com medo de avançar. Mas aí você tem que respeitar, sim, seus pais, né, porque a palavra diz honrai, mas às vezes você vai precisar, inclusive, sair de perto, inclusive se afastar. E eu não estou falando para você abandonar seu pai e sua mãe, não. Mas às vezes até mudar de casa, mudar de lugar, ou começar a tapar os ouvidos e começar a avançar. Porque é normal, gente, é normal. Eles querem nos proteger e são líderes para nós. Mas é normal eles trazerem essas opiniões, porque eles não acessaram. E aí eu vejo muita gente que se casa para ter a sua família, a sua nova história, e fica vivendo dentro da casa dos pais, no mesmo ambiente, com a dependência daquela liderança. E Deus está mandando avançar. Quando você se casar, se juntar à sua esposa ou seu, né, marido, deixai seu pai e sua mãe. Não é isso que a palavra diz? Mas não, a pessoa fica ali no confortinho de papai e de mamãe e não avança. E aí papai e mamãe que não viveu aquilo que você quer viver, aquilo que Deus tem para você, te impede de avançar. Então vai ter pai, vai ter mãe, vai ter amigos, amigas, pessoas de infância que viveram lá com você. E eu sinto em te dizer, para acessar o que Deus tem para você, você vai ter que deixar alguns líderes para trás.
com respeito, com honra, mas você vai precisar deixar para trás. Porque às vezes esses 11 líderes estão te atrapalhando de você avançar e viver a promessa. Vejam, apenas Caleb, dos 12 líderes que foram enviados àquela terra, apenas Caleb. Só ele disse: nós vamos avançar, nós vamos conseguir, vamos para frente. Então eu vou terminando aqui dizendo: quem você tem dado ouvidos? Quem são os líderes que têm te influenciado? Porque a sua mente precisa chegar antes da promessa. Por isso você tem que blindar a sua mente. Blinda a sua mente. Tapa os seus ouvidos para não ouvir as coisas externas. Se comporte como herdeiro, herdeira. Põe a roupa de ir. Se Deus falou, Ele não é homem para mentir. Se Ele te deu essa visão, Ele não vai deturpar essa visão. Avança. Avança. Toma posse da sua herança antes mesmo de você acessar com as mãos. Mas toma posse aqui. Toma posse na postura. Se porta e vai. Vai, sem olhar para trás. E eu tenho certeza que Deus vai colocar Calebes no seu caminho, para que você possa ter pelo menos um líder ali que consegue enxergar a visão como você está enxergando, que consegue acessar o que você tem acessado, que você tem para acessar. Às vezes são pessoas que já foram lá, já acessaram, já colocaram a mão, como aconteceu com Caleb. Caleb já tinha tido acesso, já sabia o que tinha lá. E ao invés de boicotar, de trazer as coisas negativas, Caleb trouxe as coisas positivas. Caleb trouxe: é possível, nós vamos, avance. Busque Calebes, mais Calebes na sua vida. Líderes que já acessaram o que você tem para acessar. Líderes que já têm a mão, que já estão nesse lugar que você quer chegar. Comece a estar próximo de pessoas que já possuem aquilo que você deseja. Porque só assim você consegue avançar. Porque você tem uma referência. Quando você tem um líder referente, quando você tem alguém para se referenciar, você começa a dar passos aqui, olhando para essa pessoa, tapando os seus ouvidos e a sua visão às vezes de ficar olhando para quem não tem. Olha para quem tem. Olha para esses líderes que já chegaram lá. Toma posse daquilo que Deus tem para você e não deixe que influências negativas te tirem do alcançar da promessa. Combinado? Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso viver como filha, como herdeira, como mulher que já chegou. Já chegou. Deus, eu tô com a roupa de ir. O como é com você. Combinado? E você também vai ter essa mesma postura a partir de hoje. Chegou no ambiente do seu acesso, não se curva. Abre o peito. Postura de ganhador. Postura de vencedor. É isso que vai te trazer mais perto da promessa que o Senhor tem para mim, para você. Que Deus te abençoe, que Ele guarde você, a sua mente, o seu coração, para que você não acesse mais lideranças negativas, que você possa ser influenciado, influenciada somente por Calebes, aqueles que já tiveram acesso à herança, que já tiveram acesso à visão, para que você possa atingir aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra para você. Acessa o que você tem para acessar. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês.
Amanhã é sábado e domingo não tem live, mas tem podcast. Eu vou colocar o link lá aqui no meu Instagram e você não deixa de compartilhar essa palavra com mais pessoas. Vamos ser líderes que levam a palavra para as pessoas que estão precisando. Vamos ser Calebs na vida de alguém hoje, levando uma palavra de influência positiva, ok? Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês.